Já surgiu aquela dúvida na sua mente se você é capaz de fazer algo em certo prazo de tempo? Por exemplo, você que é desenvolvedor de jogos, um artista, um fotógrafo, você já manja disso faz tempo, você sabe muito bem o que você está fazendo, mas já chegou aquela fase, aquele momento que você pergunta se você é capaz de fazer X coisas em tal situação? Pois é, foi exatamente essa mesma pergunta que eu me fiz. Tudo começou por causa que eu comecei a desenvolver um jogo. Para quem não conhece, eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo. E aí, como eu sou só programador e eu não quero perder tanto tempo assim fazendo os recursos e visuais do jogo, eu decidi procurar alguns assets grátis. E foi aí que eu entrei no site chamado Open Game Art. Esse site, cara, eu acho ele incrível. E sempre que eu preciso de alguma coisa para um projeto de testes e coisa do tipo, eu vou lá nele, por causa que lá tem muitos recursos de todo tipo de jogo. Tem isométrico, top-down, 3D, textura, tudo o que você imaginar. Quando eu tava procurando por essas coisas no site, eu acabei achando uma seçãozinha que ficava na tela principal mais para baixo, chamada Open Game Art Summer Game Jam. Eu falei, Game Jam? Será se eu vou participar? E nesse dia, era mais ou menos um mês antes da Game Jam começar. E assim, eu tava bastante livre, eu tenho bastante tempo sobrando, não tô dando tanto foco assim pros meus projetos, que não é um tipo de projeto que precisa realmente estar ali 100% focado. Tinha acabado de postar vídeo pro canal, então eu tava sossegado em relação ao canal e não tinha mais nada pra fazer. Eu falei, eu vou participar dessa Game Jam. Só que com o tempo foi passando e fui fazendo outras coisas, fui fazendo os projetos e coisas do tipo. E chegou uma semana antes da Game Jam. E aí começou a Game Jam, eu acabei esquecendo, deixei isso de lado. E até que um dia eu tava fazendo de novo a parada de procurar os assets e acabei lembrando que tinha Game Jam. Mas nessa etapa já era uma semana antes do final. E eu falei, eu vou participar, eu quero participar. Por causa que eu me sentia meio que na obrigação de participar. Eu vi uma Game Jam dando bobeira. Eu tenho as habilidades para desenvolver um jogo, já tenho ali o conhecimento necessário para fazer um jogo simples para uma Game Jam. Não vou ficar 5 anos desenvolvendo um jogo, então eu quero participar. E foi aí que eu reparei que o tema da Game Jam era simbiose. E nesse primeiro momento eu não fiz nada por causa que eu estava ocupado com algumas coisas e meu tempo foi só ficando curto. E chegou a 4 dias antes do encerramento da Game Jam. Tava com isso na cabeça, todo santo dia eu me lembrava disso. Depois desses 4 dias eu comecei a ter um tempo mais livre, dar mais foco para isso. E já comecei a elaborar algumas coisas para eu fazer para essa Game Jam. Só que aí aconteceu um problema, meus amigos, que vocês não vão acreditar. Basicamente começou a dar um problema no meu computador. O problema que estava dando é que eu estava usando o computador em algum momento aleatório, ele congelava tudo. Simplesmente não dava para interagir nem nada. E tinha que reiniciar o PC. E agora imagina, você está editando um vídeo, tá criando seu jogo e do nada o seu PC congela a tela inteira e te obriga a reiniciar, mas quando você reinicia, você perdeu tudo o que você tinha feito, simplesmente porque não salvou, ou então porque você salvou e o arquivo foi corrompido. Pois é, e aí eu fiquei 3 dias tentando arrumar esse problema, e aí galera, faltava um pouco mais de 24 horas para desenvolver o jogo, que foi quando eu consegui resolver os problemas principais do computador. E agora eu vou contar para vocês como é que eu fiz o jogo em 17 horas. No início do desenvolvimento eu estava sem ideia, mas a única coisa que eu tinha ideia era o tema simbiose, que para quem não sabe é basicamente como se fosse parasita. O simbionte é um parasita. Só que a simbiose funciona de uma forma assim. Tem o parasita e tem o hospedeiro. Só que eles vivem em simbiose. Eles vivem em conjunto um com o outro. E eles vivem juntos. Um precisa do outro para sobreviver. E aí eu pedi pro ChatGPT algumas ideias. Por causa que eu não sou aquele game designer, aquele cara das ideias criativas fodas. Então eu uso a IA ao meu favor. Ele me dá umas ideias, eu pego elas e tento extrair o máximo daquela ideia. A maioria das vezes que você for pedir uma ideia, a IA ela não tem o conhecimento necessário para saber que aquelas ideias são ruins. Então, o que ela vai fazer é jogar algumas ideias muito bostas e é isso. Vamos jogar umas ideias muito bostas para você e você que se vire. E foi exatamente isso que me aconteceu. Ele me deu umas ideias. O nome da ideia era Plataforma Cooperativa de um Só Jogador. Isso daqui não diz nada, mas o que ele explicou é que o que me interessou. Aí aqui ele mostra, você controla 2 personagens interligados, tipo um parasita mais hospedeiro, e cada um tem habilidades diferentes. E aí ele me deu uma ideia de mecânica, que era alternar o controle de um pro outro e usar ambos juntos para avançar.
E tem jogos assim, principalmente jogos de Flash, uns jogos mais antigos, e eu gostei muito dessa ideia. Só que aí me surgiu uma ideia muito melhor na minha mente, que foi assim: criar dois personagens, um precisa do outro e você controla os dois. Só que ao invés de ficar alternando um e outro para poder controlar eles, você simplesmente controla os dois. Aí eu pensei, como é que eu posso fazer isso? E eu lembrei que eu tinha jogado um jogo de um cara que ele me mandou um jogo no servidor que eu tô, que é basicamente uma mecânica de robôs. E nesse jogo ele tem esse sistema de alternar entre um personagem e outro. Só que tem um robô em específico que ele funciona da seguinte forma: você usa a habilidade dele e ele se divide em dois. E a cabeça desse robô vira um drone que você pode controlar. Só que se você se afastar demais, a conexão entre o corpo do robô e o drone vai se perdendo. Foi usando dessa ideia que eu misturei tudo junto. E eu criei a ideia de que tem um player e você controla com as setas, normalmente pelo teclado. E você vai controlar o simbionte com o mouse. Então ele não pode se afastar muito, senão você vai ficar fraco. Só que eu melhorei ainda mais. Então tem um personagem e tem um simbionte. Você precisa passar com o personagem por certas coisas e a fase ela vai te impedir em alguns momentos que o seu simbionte fique perto de você, obrigatoriamente. E aí, para aproveitar dessa mecânica, basicamente, quando o simbionte está afastado do player, ele vai ficar fraco, certo? No caso aqui eu decidi que o player ia perder vida, por causa que tá um afastado do outro e um precisa do outro para sobreviver. Só que ele vai ganhar habilidades diferentes que ele não teria se o simbionte estivesse por perto. Agora, quando o simbionte está perto do player, ele vai ter umas outras habilidades. E isso meio que aproveita bastante esse tema da simbiose. Então, até o momento, eu já tinha a ideia e como que seria a mecânica do jogo, que estava dentro da proposta de tema simbiose. Na Game Jam da Open Game Art, eu não sei se serve para todos, mas essa em específico, é meio que obrigatório você ter pelo menos 3 recursos da Open Game Art incluso no seu jogo. Só que como o meu prazo estava muito curto, eu decidi que eu ia usar tudo o que tivesse disponível. E aí, pulando essa etapa de eu procurar os assets, eu consegui baixar um monte de coisa. Eu baixei um tile sheet que tem alguns mobs. E foi daí que eu peguei a abelha. A abelha veio a calhar por causa que ela voa e daria certo para ter uma simbiose. A proposta de ser uma abelha não parece assim tão legal, mas foi o que tinha para usar e eu usei. Era um bicho que voava. Ele não tem exatamente a cara de uma abelha, literalmente, mas a aparência, assim, em certos aspectos é uma abelha, mas serviria. E aí eu peguei uma outra tileset de um player e coloquei ele. Tanto um quanto o outro tem um estilo visual parecido, por causa que é uma pixel art de 8x8. Então eu acrescentei esses dois e fiz o player. E para o vídeo não ficar chato, eu vou resumir as funções que eu coloquei. Primeiro, eu fiz a movimentação do player. É uma movimentação básica, né? Até aí tudo bem, é fácil de fazer. Segunda mecânica era fazer o simbionte. O simbionte ele deu um pouquinho de trabalho, mas também foi bem fácil de fazer, porque a única coisa que eu precisava fazer era apenas quando eu clicar no simbionte eu poder mover ele com o mouse. Fora isso ele ia ficar parado, ele não acompanha o player. Terceiro, eu tive que fazer um laço. Esse daqui foi o que mais deu trabalho, foi meio chato para fazer, principalmente as animações, mas basicamente é uma linha que fica ali se ondulando entre o player e o simbionte. Quarto, essa aqui é a mecânica principal, que não adianta ter só o visual. Quando um se afasta do outro, esse laço vai ficando mais fraco e além disso aplica alguns buffs e debuffs. E também quando um está perto do outro, eles meio que fazem isso de novo. Essa foi a mecânica principal. E só nesse processo levou mais ou menos umas 6 horas. Lembrando que eu terminei o projeto e mandei para a Open Game Art, a Game Jam deles. Faltava apenas 1 hora para encerrar. Inclusive, nesse dia eu madruguei, eu fui dormir 6 horas da manhã. Depois que eu fiz essas mecânicas foi bastante fácil, por causa que a única coisa que eu tinha que fazer era o mapa. Só que o meu tempo estava ficando muito curto, eu já estava bastante cansado, com sono. Algumas coisas estavam dando errado, como por exemplo, em um momento que a minha engine, que no caso é a Godot, ela simplesmente decidiu que não ia mais abrir os arquivos. E eu tive que perder pelo menos uns 40, 50 minutos tentando resolver esse bug. E nessa etapa já era 5 da manhã, já era quase 6, eu tive que ficar um tempão, eu já estava ali meio que no desespero, por causa que eu queria terminar o jogo, já estava na etapa final, e aconteceu isso, eu não conseguia de forma alguma abrir qualquer arquivo do jogo na engine, mas se eu apertasse play, funcionava. Porém, não dava para só exportar o jogo e mandar lá para eles, por causa que estava com alguns bugs e precisava de alguns ajustes, mas no fim das contas tudo deu certo, eu fiz a tela de Game Over, fiz o menu, e coloquei algumas musiquinhas, que inclusive também são tudo do Open Game Art. Então basicamente tudo que vocês estão vendo aqui é do Game Art.
eu coloquei um parallax, que é essas árvores de fundo, peguei uma fonte do Game Art e fiz umas animações customizadas, além de botar umas opções e uns profusinhos, por causa que eu pensei inicialmente em enviar o jogo do jeito que ele tava, só que realmente ficaria algo feio, parecendo aquele jogo totalmente inacabado. O que eu queria passar é que é um jogo feito em curto espaço de tempo, mas que foi bem feito ali na medida do possível, para mostrar que eu meio que me esforcei, e eu consegui fazer isso. Eu vou apresentar para vocês o jogo agora. Down together. Game over. Down together.